Galerinha do oitavo ano, tudo bom com vocês? Gente, a gente ainda está terminando, né, a última unidade do nosso livro 3 e hoje o tema deveria ser bom, mas vocês vão ver que é um pouquinho um tema complicado, tá? Mas é um tema essencial para a gente entender, acho que por que a gente tem tanto problema de racismo no Brasil hoje em dia. Bom, a gente vai falar hoje de começar, né, os movimentos abolicionistas. O que são movimentos abolicionistas? São movimentos para abolir, no caso, era para abolir a escravidão no Brasil. Por isso que você deve pensar, nossa, mas tia, você falou que o tema não era muito legal, né? Tal, era para ser muito bom, mas não é. Vocês vão entender do que eu estou falando. Pessoal, os movimentos abolicionistas, né, mostram apenas que o Brasil, né, demorou muito tempo para a gente conseguir realmente acabar com a escravidão no Brasil. E do jeito que foi feito, isso formou, né, manteve na mentalidade da população geral, né, principalmente da população, né, elitizada no Brasil, até hoje, essa questão, né, de que não houve uma reparação realmente do mal que a gente fez para os negros que vieram escravizados para o Brasil. Além do mais, a gente tem que considerar que nós somos o último país do mundo a abolir a escravidão negra, simplesmente porque a elite gostaria e quis, né, que fosse uma abolição lenta e gradual, né, para a gente acabar no fim com esse problema. Bom, pessoal, eu vou colocar para vocês esse material, né? Como sempre, eu vou passar para vocês depois esse material para vocês terem acesso e para vocês, né, acompanharem comigo do que eu estou falando e como foi, né, esse problema abolicionista, né, foi realmente ao longo de um bom tempo. Só para vocês terem noção, a gente vai demorar cerca mais ou menos dos primeiros, né, dos primeiros movimentos até realmente a Lei Áurea, que teoricamente abole a escravidão no Brasil, né, a gente vai demorar pelo menos 33 anos de processo abolicionista. É por isso que eu falei para vocês que foi lenta, muito lenta esse processo e gradual. Por que foi lento e gradual? Principalmente para atender os fazendeiros, né, os cafeicultores, que dependiam muito da mão de obra escrava no Brasil e que, por questões realmente racistas, não queriam abrir mão disso, né, não ter que trocar, apesar de né, a mão de obra livre e imigrante já com o tempo estar mostrando-se mais barata do que manter a mão de obra escrava. Vamos lá. Bom, muita gente defende, né, no Brasil, e quando a gente faz principalmente, né, o dia né, o dia da consciência negra aqui no Brasil, a gente fala muito da princesa Isabel, porque ela assinou, né, a Lei Áurea. Mas vamos falar a verdade, gente. A princesa Isabel, o sim, né, da princesa Isabel ter assinado a Lei Áurea já demonstra, né, a hipocrisia e o problema que o Brasil existia em relação com a libertação dos escravos. Isso porque não era a princesa Isabel ainda a princesa regente. O pai dela, o Dom Pedro II, era o imperador e ele estava regendo sim ainda, muito consciente sobre tudo. A questão é, por que não é a princesa, né? Então, por que a princesa, uma mulher, mostrando que, sendo que existe já uma grande discussão sobre o medo de uma mulher assumir, né, né, o governo no Brasil, então por que deixam uma princesa assinar? Então tem tudo esses porém. Quem que a gente pode considerar muito, né, os defensores realmente no Brasil foram as grandes lutas que tiveram do próprios escravizados, né? E dessas, né, pelo menos contar 6 pessoas, né, entre os políticos intelectuais do Brasil. Os defensores da abolição faziam parte principalmente do que a gente chama de clubes abolicionistas. Os clubes eram grupos, né,
específicos que defendiam a abolição, na abolição da escravatura no Brasil por diversos motivos, tá? Eles se dividiam principalmente em duas facções, a chamada de moderados, que gostaria que, né, as mudanças, que realmente a abolição viesse através da legislação, né, e que seja abolido através das leis, né, e com um tempo, mas assim, não um tempo que realmente demorou, né, que devia isso acontecer principalmente no parlamento. Quem defendia isso principalmente, que era considerado então por isso chamado de moderados, né, que entendiam o processo, né, dentro das câmaras, dentro do parlamento para essa mudança, era o José do Patrocínio. O José do Patrocínio, ele era um jornalista e um farmacêutico. Ao que vocês podem observar, por muito tempo as pessoas negaram a cor, mas o José do Patrocínio, ele era filho, na verdade, de um sacerdote, que não podia falar que ele era filho dele mesmo, e ele era filho de pais negros, né? Se for ver, o José do Patrocínio, indo de contra, né, a muitas questões do período, ele é negro e ele era um farmacêutico. A segunda pessoa que eu gostaria de chamar a atenção é o Joaquim Nabuco. O Joaquim Nabuco, ele era um juiz, ele era um advogado, político também, político e advogado, e que se formou na Universidade de São Francisco, né, que existe até hoje, e que lutava também, e ficou muito conhecido pela luta abolicionista. Por, por último, né, o outro exemplo é o Jerônimo Sodré, que também era um político da época, que já via no momento, né, todo mundo sabendo que o Brasil era dos últimos países naquele momento, né, para abolir da escravidão, ele também já discutia nos clubes abolicionistas. E existiam os mais radicais. Quem que eram os grupos radicais? Os grupos radicais falavam que só acabar com a escravidão no parlamento não ia dar. Que o esquema era que eles, né, mobilizar a população mesmo, e principalmente os próprios negros para a luta da libertação. Eles eram considerados radicais porque eles patrocinavam muitas vezes, né, a fuga de escravos para lugares quilombolas, né, e na verdade incentivava grupos, né, de motins, né, de motinação para fugir para o que eu falei para esses grupos de quilombola. Desses três, né, eu quero apresentar o Luiz da Gama. O Luiz da Gama, ele era também um advogado, ele era político, que ele também era negro, né, para ir de contra, né, aos vários, né, muitas pessoas acreditam que não existiam negros que chegavam a fazer parte de uma, não elite brasileira, mas uma parte, pelo menos, da elite intelectual. Outra pessoa que realmente vai contra, né, vai a favor do movimento abolicionista, que vai de contra a ideia de que não existiam negros, é o Machado de Assis. Machado de Assis, o escritor Machado de Assis, ele é considerado o patrono, pai da Academia Brasileira de Letras, e ele era negro também, né? O segundo que eu gostaria de chamar a atenção é o Raul Pompeia. O Raul Pompeia é um escritor muito famoso nessa época, intelectual, vai se chamar também pela classe, né, de intelectuais brasileira, e que também era um dos radicais que apoiavam a fuga, principalmente se eles não conseguiam fazer a compra, né, da alforria, que era a alforria? A alforria era a carta, né, de libertação desse escravo, que esses escravos fugissem, sim. Por último, o Antônio Bento, que também era um político da época, mas que defendia, que falava que só na Câmara não estava dando, e que defendia também um político, principalmente paulista, que defendia essas fugas de escravos. Bom, vou falar para vocês as leis, tá? Os movimentos estão focados principalmente nas leis abolicionistas no Brasil? Não. Existem vários movimentos de luta, a gente vai ver os quilombos, os quilombolas, né, são exemplos de movimentos de luta, de fuga de escravos, né, que eles apoiavam principalmente a compra de alforria. A gente vai ter fazendeiros também alforriando, só que, tipo, uma forma de a gente entender como é que aconteceu. A própria política desse movimento abolicionista no Brasil é através das leis.
A primeira lei não vai ser uma lei brasileira, vai ser uma lei inglesa, que eu já comentei com vocês, que chama a Lei de Aberdeen. A Lei de Aberdeen, ela é de 1841, ela, como eu falei para vocês, era uma lei inglesa. Lá na Inglaterra, ela é conhecida como Bill Aberdeen. Por que Bill? Bill é carta, gente, tá? Em inglês. Então, Bill é lei, significa lei, a Carta de Aberdeen. O que foi essa carta, né? Essa lei de Aberdeen? É uma resposta no Brasil, nesse momento, por causa da Guerra do Paraguai e por causa das mutilações que tinham lá no no Rio Grande do Sul, o imperador e todos os seus conselheiros e todos os ministros vão chegar a uma conclusão de que é necessário investir mais na economia do país, fazendo o quê? Colocando que as taxas de importação fossem mais caras do que as taxas de exportação. Por que isso, gente? Porque se eu coloco uma taxa muito alta de importação, os brasileiros começam a diminuir a importação, ou seja, comprar produto lá de fora, e começam a investir em produzir esse próprio produto aqui no Brasil. Quando ele é produzido no Brasil, eu já expliquei isso para vocês, mas até hoje isso é essencial. Quando um produto é produzido no seu próprio país, além de se tornar muitas vezes mais barato, esse produto ele acaba ficando, a gente tem que entender que todo o lucro que esse produto, né, todo o trabalho, o lucro, tudo dele, ele fica dentro do próprio país, né? E não a gente ficar alimentando os países de fora. Por que essa lei de Aberdeen vai ser criada? Porque no Brasil a gente vai criar a tarifa Alves Branco um ano antes, que é essa elevação das taxas alfandegárias, né? Para incentivar, né, a produção nacional, como eu falei para vocês. O que acontece? Os ingleses vão ficar bravíssimos com essa tarifa Alves Branco, né? Porque está desafiando. Se os produtos ingleses ficam mais caros que os brasileiros vão começar a comprar produtos nacionais, brasileiros, e param de comprar produtos, né, ingleses. Por isso, o deputado George Aberdeen, que dá o nome à lei, vai falar o seguinte: nós vamos proibir o comércio negreiro no Atlântico. O que isso significa? A gente tem que lembrar que a Inglaterra, nesse momento, tem o poder naval, ou seja, tem o poder de navios, né, mais poderoso do mundo, tá? E hoje, até hoje, ainda é um dos mais poderosos do mundo. Então, o que ela faz? Se ela proíbe, a partir do momento que ela proíbe o comércio de tráfico negreiro no Atlântico, no Oceano Atlântico, ela proíbe que Portugal também, ou os brasileiros, né, no caso, no momento, os brasileiros vão até a África e peguem escravos e tragam para o Brasil, né? O que acontece? Quando pega desse jeito, o que os ingleses fazem? Tendo esse poder naval tão grande, né, eles consideram que os brasileiros que estão buscando negros escravizados estão fazendo um ato de pirataria, ou seja, prendem o produto, né, que seriam a mão de obra escrava negra, devolvem para a África, ou seja, os brasileiros acabam perdendo, né, todos esses produtos. Essa imagem aqui, mesmo, ela é para criticar, que ela teve uma crítica no Brasil, né? Enquanto os ingleses, né, que são os puritanos, principalmente britânicos, né, estão puxando de um lado para eles, né? Os brasileiros, né, puxam do outro lado os negros, né? Essa imagem foi criada, essa ilustração, numa revista para fazer essa crítica à lei de Aberdeen, né, proibição. O que acontece? O Dom Pedro, né, e os ministros não veem isso com bons olhos, mas não podem fazer muita coisa, já que a gente não tem, a gente já tem uma dívida com os ingleses. Os ingleses são considerados amigos dos brasileiros, tem uma política amiga dos brasileiros. Para não entrar em tanto conflito, começa-se, né, a fazer o tráfico negreiro para dentro do Brasil. O que é isso? Ao invés de a gente traficar, né, pegar a mão de obra escravizada negra da África, a gente começa a ter um comércio interno, a gente começa a realocar a mão de obra escravizada dentro do Brasil.
Lógico que ainda vão ter brasileiros, né, traficantes, escravos, que vão lá buscar na África, né, e conseguem, né, passar e fugir dos ingleses. Mas, para não entrar em tanto conflito com os ingleses, passa-se, né, a principalmente trazer mão de obra escrava lá do Nordeste para o sul, para o Sudeste e Sul do país, né? Porque usava-se a mão de obra escrava, tem que lembrar muito por causa do açúcar lá em Pernambuco, né, na Bahia. Só que com a queda da venda do açúcar e com o aumento da produção de café aqui no Sudeste e Sul, né, começa-se a passar a trazer esses negros escravizados, né, lá do Nordeste para cá, né, para o Sudeste e Sul do país. Fora que com o tempo começa a se diminuir muito a mão de obra escrava, para o incentivo também pela imigração, e dois, porque vai morrendo com o tempo esses escravos, como a gente sabe, que o jeito como eles eram tratados, eles não durariam muito tempo. A segunda lei abolicionista que vai vir no Brasil é para fazer, principalmente em contrapartida também, a pressão inglesa, chamado de Lei Eusébio de Queiroz. O Eusébio de Queiroz é esse aqui, ele é um político brasileiro. Olha como que o Eusébio de Queiroz, ele já foi até homenageado no Brasil, né? Já virou, né, até selinho de carta. Ó, custava 10 cruzados, né? O ministro Eusébio de Queiroz. O que ele é por que ele foi homenageado? Porque é considerado pelo Brasil realmente o primeiro passo em direção à abolição, né? Foi um passo grande? Não, não foi um passo grande, foi um passo bem pequeno, porque a elite brasileira pressionava muito, né? Ela, como eu falei para vocês, ela queria, né, de uma forma lenta, escrever errado aqui, gente, e gradual, né? Que ela vai fazer? Ela vai ser uma complementação da lei Aberdeen. O que ela vai proibir? A entrada de escravizados no Brasil. Ou seja, ela vai tentar acabar realmente com o comércio transatlântico de escravizados, né? Vai proibir, né, o comércio interno? Não, porque a mão de obra já está aqui, então vai acabar, né, a escravização? Não, somente vai proibir, né, o tráfico negreiro entre África e Brasil. É por isso que ele também vai aumentar mais o que eu já tinha falado na Lei Aberdeen, né, que é essa troca da mão de obra, né, dentro do país. E vai aumentar com isso, por causa de um exemplo disso, ela vai aumentar com o tempo, né, os clubes, o chamado que eu falei para vocês lá dos primeiros, né, abolicionista, dos clubes abolicionistas, né? É quando as pessoas, vendo que o Brasil está caminhando para isso, começa a surgir esses clubes, que são pessoas que elas vão se unir para poder acabar, né, com a mão de obra escrava, né, e pressionar o governo brasileiro para que tire isso, né? Essas são imagens, né, que eu trouxe para vocês, é principalmente, ó, do comércio interno, né, negro, né, que essa feita pelo Debré, ela vai, que é o autor, né, que eu falei para vocês, que é muito conhecido no Brasil, que vai levar, né, que mostra o comércio interno de escravos. Bom, a terceira lei que eu quero trazer para vocês aqui é a chamada Lei do Ventre Livre, ou, na verdade, o nome oficial dela é Lei do Rio Branco. Ela vai surgir, olha, para vocês verem, né? Muito tempo já depois, né? Quase 20 anos depois, 20 e poucos anos, na verdade, quase não, 20 e poucos anos depois da primeira lei de Aberdeen, que significa, mas a segunda lei brasileira, realmente brasileira, sobre a abolição. O que acontece na lei do ventre livre? A lei do ventre livre declarava, né, que toda criança nascida a partir dessa lei, ou seja, a partir de 1871, seria livre, nasceria livre, não seria mais uma criança negra escravizada, tá? Mas o que acontece? É uma lei que realmente ela só era de interesse da elite. Por quê? Porque as crianças, quando elas me dizem o seguinte, a criança nasce livre, beleza, mas a mãe dela é escravizada.
tem condições dessa criança ser livre realmente? Tá? E quem vai pagar pelas necessidades dessa criança? É por isso que a lei obrigava que a criança permanecesse sob os cuidados da mãe escrava e do proprietário da mãe dela, pelo menos até os 8 anos. A partir disso, essa criança poderia ser tomada ou ser dada ao governo, né? O governo deveria criar e o governo deveria dar uma indenização ao proprietário da mãe dessa criança, né, pelos cuidados que teve até os 8 anos, ou, em contrapartida, se o governo não adotasse essa criança, o governo poderia deixar que ela prestasse serviços, né, até os 21 anos de idade, né, ou seja, até uma grande idade de força que a criança vai ter depois adulto, né, que vai poder dar essa mão de obra para o proprietário, né, do ex-proprietário até os 21 anos. Por quê? Porque, né, pelo tempo em que essa criança foi cuidada pela mãe. Então, essa criança pode ficar com os proprietários escravistas até os 21 anos de idade. É por isso que eu falei que foi realmente uma lei que, na verdade, ela não tinha muito sentido, e ela foi uma lei para enganar realmente e para começar a diminuir e mostrar que o Brasil tentava, de certa forma, a ter uma legislação abolicionista. Mas não fazia sentido, porque a criança é óbvio que ela não vai conseguir ser cuidada de si, né? E quem vai cuidar dessa criança? Né? Essa aqui é uma imagem da revista Ilustrada, que é uma revista que teve tiragem muito grande no período imperial, e ela mostra principalmente as pessoas em dúvida sobre essa legislação, que se chamava Lei do Ventre Livre, né? Essa imagem aqui ela era muito comum, né? Porque são essas mulheres, principalmente grávidas, que amamentavam os filhos, né? Chamado de amas de leite, que amamentavam o filho do senhor da casa grande, né? Deixando muitas vezes de alimentar o próprio filho. Então, tipo, essa questão de até os 8 anos ela tem que ser criada pela mãe, na verdade, muitas vezes essa criança não tinha nem leite para tomar, porque o leite todo era dado às outras crianças brancas, né, para amamentação, né? Por isso que ela foi realmente uma legislação, uma lei que ela foi muito debatida e que gerou muito contradição. A última lei é a penúltima lei, né? Porque a última vai ser é a lei do chamado Lei dos Sexagenários ou a Lei Saraiva e Contegipe de 1885. Se vocês olharem pela data, realmente essa é uma lei que saiu apenas, né, 3 anos antes da Lei Áurea, e é uma lei que também serviu muito mais para né, para enganar cego, que eles falam. Por quê? Porque é uma lei que determinava a libertação de todos os escravos acima de 60 anos. O que, que acontece? Mesmo comprovando que esse escravo tem 60 anos, esses escravos ainda teriam que ficar na fazenda e pagar por indenização da própria liberdade, né, por 3 anos de indenização. Se esse escravo tivesse 65, chegasse a 65 anos, mas não tivesse cumprido os 3 anos, ele não precisaria ser pago. Nossa, tia, que bom, olha como o governo era bom. Bom nada, tá? Porque esses escravos, muitas vezes, eles não tinham para onde ir. A maior parte desses escravos chegavam a 65 anos, eram abandonados, tá? E para piorar, a maior parte dos escravos nem a 60 anos conseguiam chegar, gente. Olha o estado em que essas pessoas elas viviam, né? Olha o estado de precário contra todos os direitos humanos, né? Das piores situações possíveis, sofrendo violência e tudo mais, né? O que acontece? Esses escravos, quando eles chegavam aos 60 anos, eles aparentavam muito mais de ter 60 anos. Além do mais, quem ia contratar pessoas que tinham mais de 60 anos, tá? Então, como é que muitas vezes esses escravos foram considerados vagabundos, muitos deles se iam para quilombolas, porque eles não tinham mais para onde ir,
tá? Ou eles continuavam em situações muito parecidas à escravidão dentro da própria fazenda em que eles trabalhavam, simplesmente porque eles sabiam que eles não iam conseguir sobreviver fora da fazenda. Além disso, esses escravos não tinham nenhum tipo de ajuda financeira do governo, eles não recebiam nenhum tipo de indenização, os senhores recebiam as indenizações e ainda por cima reclamavam que essa indenização era esse trabalho, tá? E, por sinal, esses escravos tinham que fazer uma documentação depois que eles eram libertos, com nome, né? Como fosse o RG nosso hoje, e eles deveriam ficar pelo menos morando 5 anos na mesma cidade que o ex-proprietário. Então, a lei dos sexagenários foi uma lei que ela levantou mais ainda a discussão, principalmente entre os grupos abolicionistas, porque ela era uma lei absurda, né? Ela era uma absurda, é uma lei absurda. Ela realmente não ajudava nem um pouco os negros e ainda por cima ela ajudava muito os ex-proprietários, ou seja, foi para passar a mão na manga, né? Aquela revista que eu falei para vocês, que é a Revista Ilustrada, mostra essa crítica a essa lei do sexagenário, né? Porque era isso, era o né? Aqui faz a crítica, né? De um patrão, né, do fazendeiro tentando trazer o escravo de certa forma, né, com ele e levando ele mesmo à cova, né? Por quê? Porque esses patrões, né, esses donos de escravizados, eles já enterravam praticamente vivos esses escravos que chegavam aos 60 anos. Então, foi uma crítica muito ao governo. A população brasileira ela está muito dividida, principalmente por causa dessa lei, mas a elite vai continuar concordando com o Dom Pedro que seja lenta e gradual, né? Gente, vocês concordam com essa lei? Essa lei é absurda. Essa lei é tipo absurda. Se ela fosse existisse hoje, essa lei seria absurda. E por sinal, a lei que todos nós lembramos e muito nós amamos, que é a chamada Lei Áurea. A Lei Áurea, né, comemorada, né, assinada no dia 13 de maio de 1888. Não é à toa que o dia 13 de maio ele vira símbolo em muitos lugares. A nossa rua comercial mais famosa de Campinas se chama 13 de maio. Sim, é em homenagem ao Dia da Abolição. Vai sair, né, em vários jornais. Quero trazer para vocês aqui é o documento da declaração assinada pela né, a carta assinada pela senhora Princesa Isabel, filha do Dom Pedro II, né, que vai assinar de uma forma muito sucinta que está declarada a proibição da escravidão no Brasil e que todos os negros são considerados livres. Livres não quer dizer que são considerados iguais perante a lei a todos, diferente do que a gente tem hoje, tá? No fim, foi de certa forma, até inexpressiva, né? Uma legislação, é uma lei inexpressiva, porque quando a dona Princesa Isabel, essa senhorita aqui, ó, com essa carinha boa aqui, assinou, existiam, em média, 700 mil escravos no Brasil. Aí, tia, mas 700 escravos é muita gente. Gente, é muita gente. Mas se a gente considerar que a gente teve milhões de escravos no Brasil, 700 mil já não é tanta gente, tá? Essa lei também foi muito criticada e ela é muito criticada até hoje, porque por muito tempo ela foi apresentada, né, nos livros didáticos, nas comemorações e tudo mais, como se fosse um presente da monarquia. Mas, gente, ela não foi um presente de uma monarquia, ela foi uma conquista ao longo de muito tempo, principalmente dos escravizados, dos libertos, desses abolicionistas, tá? Ela só foi assinada em 1888 por causa disso. O Dom Pedro II ele já estava velhinho, já tinha uma grande discussão de quem que, né, o Brasil ia ficar na mão de quem. Já existia uma pressão muito grande republicana. Não é à toa que a República vai ser proclamada um ano depois, tá? Qual que é a crítica, principalmente da elite? A elite não vai receber uma indenização, por isso, por causa dessa falta de indenização, vai aumentar a tensão entre a elite brasileira
e o monarquista, né, o Dom Pedro II e a princesa Isabel. Não é à toa também que, por causa disso, esses, né, que não eram a favor da abolição vão apoiar a República, né? Aqui eu quis trazer para vocês, gente, né, para vocês verem que saiu em todos os jornais, né? Brasil Livre, 13 de maio, extinção da escravidão, né? A Gazeta de Notícias, que é a Gazeta do Rio de Janeiro, né? Ela deixando bem claro, e ela declara, né, a abolição e o novo artigo, né? O novo artigo dizendo sobre a abolição, né? A princesa Isabel, regente em nome de Sua Majestade, o Imperador São Senhor Dom Pedro II, faz saber a todos os súditos do Império que a Assembleia Geral decreta a ela mencionada a lei seguinte. Artigo 1. É declarada extinta, desde a data desta lei, a escravidão no Brasil. Artigo 2. Revogam-se as disposições contrárias. Manda, portanto, a todas as autoridades a quem conhecimento a execução referida à lei pertencer, que cumpram e façam cumprir o guardar tão inteiramente como nela se contém. O secretário de Estado dos Negócios e Agricultura, interino dos Negócios Estrangeiros, bacharel Rodrigo Augusto da Silva, faça imprimir, publicar e correr. Dado no Palácio, no Rio de Janeiro, em 3 de maio de 1888, 67º da Independência do Império. Princesa Imperial Regente. Né, gente? Essa aqui é uma missa que foi acampada lá no Rio de Janeiro, com a Princesa Isabel, né? E todo o estúdio do próprio Dom Pedro vai comparecer isso para fazer em homenagem à abolição da escravidão. Mas como eu falei para vocês, gente, o que isso tem a ver com o racismo no Brasil hoje em dia? A gente não teve nenhum momento de perdão, a gente não teve nenhum momento de pedir desculpas, não houve nenhum momento, né? Esses escravos, depois que eles foram libertos, não teve nenhuma ajuda do governo, tá? Esses escravos muitas vezes foram expulsos das terras das fazendas, porque não eram mais considerados. Muitas vezes, os fazendeiros optavam por expulsar o escravo e contratar uma mão de obra branca do que os próprios negros que trabalhavam e moraram por muito tempo lá. Então, a gente não teve nada, nenhum debate, nada sobre isso depois. É por isso que até hoje os escravos, né, os ex-escravizados, descendentes de escravizados negros, é considerado de vagabundagem. Muitos desses negros vão para parte né, de assalto, porque eles não têm como sobreviver mais. Então, né, o que a gente tem hoje no Brasil realmente é um reflexo de 1888. Tá? A gente nunca teve nenhum tipo realmente de trabalho para que isso, né, para que esse racismo acabasse naquele momento, né? Era como se acabou. Declarou-se a libertação, tá ótimo, olha, né? Negros escravizados, vocês estão livres, então agora se virem aí, né? É por isso que a gente tem de discutir até hoje sobre isso. É uma questão que tem que ser descoberta, né? O tempo todo tem que ser discutido sobre, né? Será que foi um presente mesmo da monarquia? Será que não foi, né, um trabalho de luta ao longo de vários anos isso? Será que foi, né? Foi a princesa Isabel que deu esse presente para nós? Acho que é uma questão da gente discutir, pensar, né? Beijo, gente. A gente vai discutir na próxima aula, então, tá? Pensem sobre isso e